Olá, sejam bem-vindos a Am, mais uma das nossas aulas do livro de Tiago. Hoje a gente está no capítulo 3, nós vamos dos versos de 1 até 12, tá bom? Eu vou começar orando para a gente começar então, e aí a gente já começa. Eu espero que vocês tenham feito a tarefa, e se vocês tiverem alguma dificuldade com a tarefa, vocês podem me perguntar por aqui. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo de como fazer as tarefas, é aquele vídeo que se chama Os 3 Passos do Método Indutivo. Vamos orar. Pai, eu te suplico que hoje o Senhor venha e me dê sabedoria, Deus, para ensinar a Tua palavra que é santa, poderosa, que não muda, Deus, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deus, e a Tua palavra é perfeita, os Teus mandamentos são perfeitos, a Tua lei é perfeita e nós apenas temos que aprender a nos conformar com ela. Eu te peço pelos nossos corações, ó Deus. Conforme a gente tenta fazer o que é certo e seguir nessa época tão difícil, eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria vinda do alto e nos ajude a sermos uma bênção uns para os outros. Eu te suplico isso em nome de Jesus. Amém. Oi, Vir. Que bom que você tá aqui. Bacana ver a gente da minha vida real aqui nessas lives. Vamos lá, então. Eu vou ler a passagem, então, de Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Oi, Solange! Saudade de você também. Que bom que você tá aqui. Eu já tô meio avoada. Então vamos ter paciência comigo hoje. Bom, vamos falar sobre a língua. Um assunto difícil. É um assunto muito difícil da gente falar, porque é um assunto que todos nós caímos. É um pecado no qual todos nós caímos, e eu acho até que é por isso que Tiago diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e é verdade, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ele começa dizendo, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Bastante sério isso, né? A carta dele ali aos cristãos, muitos dizem que o objetivo de Tiago ao escrever para esses cristãos era justamente que eles não criassem separações, divisões dentro do corpo ali onde eles estavam, que eles não criassem divisões ali onde eles estavam. Então a língua é uma forma como as pessoas criam divisões. E ele está querendo dizer, olha, não sejam muitos de vocês mestres, no sentido de que não busquem para si mesmos
o poder ou a fama ou a glória que vem ao ser mestre, né? Não busquem para si mesmos a atenção que os mestres têm. O que ele estava querendo dizer não era assim, não sejam mestres caso vocês tenham esse dom, caso Deus tenha chamado vocês para isso. Mas não almejem esse dom, ou não almejem essa posição simplesmente para serem bem vistos ou para estarem acima das pessoas. Ele vai dizer, olha, vocês estão pensando que ser mestre, que ensinar a palavra, que ser líder na igreja significa que você vai ter mais reconhecimento, mas na verdade o que ele vai dizer é, os mestres vão receber maior juízo. Se a gente for lá em Mateus 12, diz o seguinte, Mateus 12, 36 e 37. Jesus está falando ali. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras será condenado. Então, Jesus está dizendo que vai existir um juízo mais forte, de acordo com as palavras que nós falamos, e eu vou falar disso mais pra frente quando a gente for falar sobre a língua, mas o que ele está falando também é que Tiago diz que o juízo vai ser maior para aqueles que ensinam, porque eles são responsáveis por aquilo que eles estão ensinando, eles são responsáveis pelo ensino que eles estão dando. Então, para eles não almejarem a posição de ensino pela glória, mas sabendo que existe uma responsabilidade muito forte que vem com ela. Se a gente for também lá em Lucas 12, 48, diz o seguinte. Aquele servo, Jesus está falando, acho que aqui na parábola, né, do servo vigilante. No 48 ele diz, aquele porém que não sabe a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então aqui novamente essa noção da responsabilidade. Quando Deus nos dá muita responsabilidade, ele também exige mais de nós. Por isso que ele está dizendo que o juízo vai ser maior. Eu acho que todos aqueles de nós que ensinam de alguma forma, em algum tipo de plataforma, na internet, ou de qualquer forma, seja na internet, seja na igreja local, de qualquer tipo de ensino que nós façamos, especialmente em relação à Bíblia, nós receberemos maior juízo. Deus vai exigir de nós aquilo que nós temos ensinado. Então, não busquem ser mestres simplesmente por quererem o spotlight, né? O holofote. Então, eu acho que na nossa época de internet isso fica ainda mais claro, muita gente criando páginas, infelizmente com o único objetivo de criar holofotes para si mesmo e talvez até fazer dinheiro. Hoje em dia é tão fácil fazer dinheiro no Instagram quando você vira um influencer, né? Eu acho que a gente tem que levar esse verso de Tiago muito a sério, que aqueles que serão mestres saberão, devem saber, que terão maior juízo. Então que Deus nos dê sabedoria para apenas buscarmos esse tipo de posição, se de fato é algo que ele tem para nós. E aí ele vai começar a falar então da língua. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém porém não tropeça no falar é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ele não está querendo dizer perfeito no sentido de perfeição total, porque isso nós só vamos ter nos nossos corpos glorificados na glória, mas no céu, né? Mas ele está falando que aquele que consegue refrear a língua, consegue provavelmente refrear todo o corpo, como se a língua fosse a parte mais difícil de se refrear no nosso corpo, e se alguém consegue refrear a língua, consegue refrear todo o resto também. E ele vai dizer, ele vai dar vários exemplos, né? Eu fiz uma lista aqui, lembra que a gente fala de numerar aqueles pontos, e é uma das nossas técnicas ali da observação, é fazer a numeração. Então eu coloquei aqui a numeração 1 no exemplo dos cavalos, 2 no exemplo dos navios, 3 no exemplo do fogo e 4 no exemplo das feras e dos animais. Então ele vai dizer, olha, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O cavalo aqui na época era o animal mais potente que eles tinham, era a máquina, por assim dizer, mais potente que eles tinham. E aí o que o Tiago está dizendo é que a língua que no nosso corpo é algo tão pequeno, um órgão tão pequeno, apesar de que é maior do que a gente imagina, né? Mas tecnicamente tão pequeno, ela é o que dirige o corpo como um todo. E aí ele tá falando do cavalo, que é a nossa máquina mais poderosa que nós conhecemos aqui na nossa época. Se você coloca o freio no cavalo, que é algo comparativamente
pequeno, você consegue fazer com que o cavalo vá para qualquer direção que você queira. Então ele está querendo dizer esse exemplo de que até uma máquina poderosa como o cavalo, um animal poderoso como o cavalo, ele é direcionado de acordo com algo pequeno, que é o freio. E ele vai falar a mesma coisa nos navios, é a mesma ideia. O navio era o meio de transporte maior que existia ali na época de Tiago. Então ele está dizendo, o leme, né, é aquilo que dirige o navio para o lado que você quer, para a direção que você quer, e é algo comparativamente muito pequeno, se você comparar com o tamanho do navio. Então ele está usando aqui o maior meio de transporte da época para dizer, se você pegar esse meio de transporte enorme, e aquilo que direciona é algo pequeno. Então ele está dizendo, da mesma forma a língua, apesar de ser um órgão pequeno, e relativamente pequeno em relação com o nosso corpo, é aquilo que direciona o corpo como um todo. Então é isso que ele está querendo dizer ali com o exemplo dos cavalos e do navio. Ele diz, assim, ele explica, né, no verso 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então aqui ele vai começar o terceiro exemplo que ele dá, que é o exemplo do fogo, que a língua é uma pequena fagulha, e aí, ao mesmo tempo, uma grande selva pega fogo por causa dela. E ele vai dizer que esse fogo, essas chamas começam pelo inferno. Ele vai dizer isso no verso 6, que é o próprio inferno, ou seja, o próprio inimigo de Deus que usa a língua para fazer tamanha destruição com algo tão pequeno como a língua. Então é muito séria essa questão da língua. A gente vê ela como algo pequeno, a gente vê fofoca, crítica, todas essas coisas como coisas tão pequenas. E Deus aqui, através da sua palavra, através de Tiago, está dizendo que não, que a língua, ela causa grande destruição, como uma pequena fagulha, um toco de cigarro ali numa floresta pode destruir uma floresta inteira, assim também aquilo que você faz com a sua língua pode destruir muita coisa. Há muitos anos atrás, eu fui bastante impactada com uma história que é uma pessoa que contou uma mentira ou uma fofoca sobre alguém, algo assim, e aí ele se arrepende. E aí ele vai até um sábio da cidade e ele diz, como é que eu faço pra consertar o que eu fiz, de falar mal de tal pessoa, de falar uma mentira sobre o caráter, enfim, dessa pessoa, como é que eu faço pra consertar isso que eu fiz? E aí o sábio diz, olha, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um monte de penas e você vai até o topo da torre ali da igreja na cidade e você vai lá de cima jogar as penas. E aí ele vai e ele joga, e o vento leva as penas pra todo lado, né? E aí ele volta pro sábio e ele diz, eu já fiz isso, e agora? Aí o sábio diz, agora você vai voltar e eu quero que você pegue absolutamente todas as penas de volta. E a pessoa diz, mas isso vai ser impossível, elas foram pra vários lugares, eu não tenho nem como saber pra onde elas foram. E aí o sábio diz, é exatamente isso que acontece. Quando você faz esse tipo de comentário, você perde o poder de alcance daquilo. Uma pessoa vai falar pra outra, que vai falar pra outra, que vai falar pra outra, e quando você vê, aquele comentário já destruiu muita coisa. E não tem como mais você pegar de volta, né? Então, é claro que existe redenção, é claro que como cristãos nós somos chamados a pedir perdão e esperar e torcer para que a pessoa nos perdoe, que exista restauração, em Deus isso é possível. Mas eu acho que o objetivo dessa história que me impactou tanto é que quando a gente faz um comentário, quando a gente fala uma palavra ruim, uma palavra que machuca, uma palavra que vem como faca no coração de alguém, nós não temos como pegá-la de volta. Uma vez que ela sai, a gente não tem como puxá-la de volta. Apesar que muitas vezes a gente tem até vontade de fazer isso, né? De engolir a palavra de volta. Eu passei por um estudo da Jen Wilkin, que é a autora do livro que eu falei na primeira aula, o livro Mulheres à Palavra. Ela fez um estudo do livro de Tiago, e ela fala em lágrimas, inclusive na aula que ela deu sobre esse capítulo, que ela tem alguém da família dela, se não me engano, que uma vez ela fez um comentário que machucou tanto a pessoa que até hoje o relacionamento deles, de certa forma, não tá completamente restaurado. E ela disse o tanto que ela tem vontade de poder voltar no tempo e retirar esse comentário que ela fez. E quantos de nós tem vontade de fazer isso? Às vezes a gente fala coisas das quais a gente se arrepende. Então Tiago aqui tá sendo muito prático, não tem nem o que eu ficar muito explicando, é simplesmente isso. Ele tá dizendo a língua é como aquele toquinho de cigarro que você joga na floresta, achando que não vai acontecer nada, e ele queima uma floresta inteira, uma floresta extensa, uma floresta enorme.
Esse é o poder destruidor, esse é o poder demoníaco, que ele diz ali que vem direto do inferno, que a língua tem. Então que o Senhor nos ajude a usá-la com sabedoria. Especialmente os líderes, né? Como ele fazendo uma conexão ali com o verso 1, eu creio que os líderes, ou aqueles que têm qualquer tipo de influência, nós temos essa responsabilidade de usarmos a nossa língua para a glória de Deus, e essa responsabilidade que uma vez que a gente diz as coisas, elas estão lá no mundo, e é difícil da gente trazer de volta, né? E se arrepender. E ele vai fazer um último exemplo, que é o exemplo dos animais, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos tem sido domada por seres humanos. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. E o que ele está querendo dizer aqui o que ele está querendo dizer não é que nós não podemos, que é impossível no sentido de que nós não devemos nem tentar domar a língua. Ele está querendo dizer que a língua o fato é que a língua é difícil de domar, provavelmente uma das partes mais difíceis de domar, e eu ouso generalizar aqui para as mulheres especialmente, é difícil para a gente muitas vezes domar a língua, mas o nosso chamado aqui em Tiago, essa advertência é que nós precisamos, porque ela é algo muito sério e que pode ser usado para muita destruição. Inclusive faz um contraste que a gente vai ver na próxima aula, a questão da sabedoria do alto versus a sabedoria do mundo, e a sabedoria do alto, ela é pacífica, ela é calma, ela pensa antes de falar, ela pondera aquilo que ela vai falar, ela fala tudo o que ela tem que falar com equilíbrio, ao contrário da língua que não tem a sabedoria do alto, que a Bíblia vai dizer aqui no verso 8, então, que é um mal incontido, ou seja, é impossível de domar, ela fala o que ela quer, ela nem pensa duas vezes. A pessoa sem sabedoria fala isso, né? E aí ele vai então falar no verso 9, com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Lembrando aqui, mais uma vez, que Tiago está falando com cristãos, ele está falando com irmãos em Cristo. Então, quando ele diz bendizemos ao Senhor e Pai, ele está falando dos cristãos que de fato fazem isso, que de fato vão aos cultos, que de fato vão à igreja, aos templos, né, na época, e eles fazem a bênção de Deus, e eles estão bendizendo a Deus, e ao mesmo tempo, com a mesma língua, com a mesma boca, estão amaldiçoando os homens que foram feitos à imagem de Deus. Um dos comentários bíblicos que eu estava vendo vai dizer que naquela época, né, quando os imperadores eles tinham estátuas deles feitas e colocadas em praças públicas, se alguém amaldiçoasse a estátua, ou cuspisse na estátua, ou qualquer coisa do tipo, era considerado um crime, era considerado como se a pessoa estivesse fazendo aquilo com o próprio imperador. Então era como se você estivesse cuspindo no rosto do próprio imperador quando você fazia isso na estátua dele. E aqui os ouvintes, a audiência original de Tiago, saberia que é sobre isso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, Deus é como um imperador e cada ser humano é como uma estátua dele, é feita a imagem e semelhança dele. Quando você cospe nas estátuas, nas imagens e semelhanças de Deus, nos outros humanos, você está ofendendo ao próprio Deus diretamente. É como se você estivesse cuspindo no próprio Deus. E deixa isso ruminar um pouco aí no teu cérebro, no teu coração, porque isso é muito sério. Que a forma como nós tratamos os seres humanos, sejam eles quem forem, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, é diretamente como nós estamos tratando Deus. É isso que Tiago está dizendo, nada mais, nada menos. Que a forma como nós tratamos uns aos outros reflete diretamente como nós estamos tratando Deus. Então, se nós cuspimos nos nossos irmãos, nós amaldiçoamos, e não só nossos irmãos, se nós amaldiçoamos qualquer ser humano, porque somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós estamos, então, amaldiçoando o próprio Deus. É isso que ele está dizendo no verso 9. É muito, muito, muito sério. E ele vai terminar. De uma só boca procede bênção e maldição. Ou seja, grande hipocrisia. De uma só boca a gente está no culto lá adorando a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoando outras pessoas. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Como se ele precisasse, né, fazer essa conclusão. Eu acho que essa é uma conclusão bastante óbvia, né? Claramente não é assim que as coisas deveriam ser, não é assim que nós deveríamos tratar uns aos outros. Ele diz, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar, o que é doce e o que é amargoso? E naquela época, a audiência original saberia que muitas vezes você está andando por dias e aí você vê uma fonte lá no fundo e você caminha horas e horas e horas depois de uma grande caminhada e você vê uma fonte de água
e você chegava até ela e ela poderia ou ser doce ou ela poderia ser amarga com sais. Então eles sabiam que era disso que ele estava falando, que não, aquela mesma fonte, aquele mesmo ribeiro de águas não poderia vir de uma mesma fonte. Água salina, água ruim e água doce. Então é isso que ele está dizendo. O que ele está querendo dizer, basicamente? Qual é a sua essência? É isso que ele está falando até na questão também da figueira produzindo azeitonas ou da videira produzindo figos. Ele está querendo dizer, qual é a sua essência? Se você de fato tem a essência de Deus, se você de fato é um cristão, se você de fato tem o Espírito em você, então você só pode agir de certa forma, porque se você agir de outra forma, isso apenas evidencia que você não tem o Espírito, que você não é verdadeiramente cristão, se você tem vivido de forma hipócrita, assim como ele tem falado. E acho que esse verso 12, ele também nos leva de volta ao capítulo 1, lá no verso 27, quando o Tiago está falando sobre a religião verdadeira versus a religião que vinha só do cerimonial, né, dos rituais. Ele está querendo dizer o seguinte, a verdadeira religião é aquela que se evidencia através de boas obras, a gente viu isso no ano passado, é aquela que usa a língua de forma correta. E, portanto, a fonte de água salgada pode apenas dar água salgada e a de água doce apenas água doce. Então, se você se diz um cristão, haja de acordo com aquilo que você professa na tua fé. Ok? É isso que a gente aprende aqui em Tiago 3, de 1 a 12. Amanhã a gente vai falar sobre Tiago de 13 a 18, sobre a sabedoria lá do alto. E aí a gente já vai para o capítulo 4, e aí a gente só toma de 4 e 5. Então, Deus é sempre permitido só mais alguns dias e a gente já termina o nosso estudo aqui. Tem sido uma bênção. É a aplicação. O que é que eu aprendo de Deus nessa passagem? Eu aprendo que Deus é santo e que Ele exige santificação. Ele é um Deus que está nos chamando a colocarmos todas as coisas sob o nosso domínio e não nos deixarmos levar pelo nosso próprio pecado, porque Ele é um Deus santo e Ele exige santificação. O que é que isso diz à luz de Deus? O que é que isso diz sobre mim? Me diz que eu sou feita à semelhança de Deus, que, portanto, eu preciso agir de acordo e eu preciso buscar a santificação para ser santa como Ele é. E aí, à luz do que diz sobre mim, o que eu preciso fazer, nesse caso específico dessa passagem, é refiar a minha língua. É saber ponderar aquilo que eu preciso dizer e aquilo que eu não preciso dizer. E saber em que momentos não falar nada, ficar em silêncio, e em que momentos o não falar nada também é pecaminoso. Eu creio que existiam ambas as coisas, né? Momentos em que falar é pecado, momentos em que não falar é pecado também. Então, eu creio que essa é a aplicação. É uma aplicação muito direta, né? É uma passagem bastante prática. Então, fica bem fácil. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou orar e aí a gente termina por hoje, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigada pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui juntos e lemos a tua palavra, Deus, o que é que o Senhor tem para nós. Pai, é uma palavra muito direta, muito prática, nós não temos para onde correr, Deus. O Senhor está sendo muito claro aqui conosco. Nos ajude, a Deus, a usarmos a nossa língua de forma a abençoar e não amaldiçoar o nosso próximo. Nos ajude a entender que quando nós amaldiçoamos alguém que foi feito à tua imagem e semelhança, nós estamos diretamente amaldiçoando a Senhor também. E quão sério é isso, Pai? Eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria para sermos reflexos de quem o Senhor é, enquanto o Senhor nos tem nesse mundo caído. Nos ajude a ser luz, a Deus, e nos ajude a ser sal e fazer a diferença nessa terra. Nessa época em que nós estamos vivendo, Pai, eu te peço que o Senhor ajude os cristãos a serem de fato cristãos, a botarem na prática aquilo que nós temos pregado, a botarmos na prática durante momentos difíceis aquilo que nós sempre pregamos nos momentos fáceis. Nos ajude, Pai, a sermos de fato teus pés e tuas mãos durante uma época tão complicada e confusa. E que eu te suplico, Deus, nos dê sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus poderoso. Amém. Amém. Então tá bom, gente. Até a próxima aula, amanhã. E a gente vai falar sobre os versos de 13 até 18. Então a tarefa é mais curta hoje. É só de 13 ao 18. Tá bom? Até lá, então. Tchau, tchau.